Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e hoje nós vamos dar início à nossa série Destrinchando o Código de Defesa do Consumidor, onde de forma simples e rápida eu vou abordar com vocês todo o nosso código consumerista para que você aí saiba um pouco mais sobre essa legislação que é uma das principais quando a gente fala em relação de consumo, fornecimento de produto ou serviço. Então esse conteúdo vai ser tanto bom para o consumidor como para o vendedor, para o fornecedor de serviço. E hoje nós vamos começar abordando o artigo 1º e 2º, na verdade o 2º e 3º, porque o artigo 1º ele simplesmente fala que o código estabelece as normas de proteção ao Código de Defesa do Consumidor, né? E ele começa mesmo a, de fato, a falar sobre as questões importantes que a gente quer abordar no artigo 2º, que o 2º e o 3º eles vão definir quem é consumidor e quem é fornecedor. É muito importante a gente ter isso em mente, pessoal, porque a gente vai conseguir definir quando que uma relação vai estar protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e quando a gente vai ter que buscar em outras normas. Porque o próprio CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma série de regras que vai trazer um pouco de igualdade ao critério de desigualdade que existe numa relação de consumo. Geralmente você tem aqui o fornecedor de serviço e o consumidor. O consumidor ele tem por natureza uma vulnerabilidade em relação ao fornecedor do produto ou do serviço por vários motivos, né, vários motivos conceituais e que a própria lei vai determinar. Então é muito importante a gente definir quem é consumidor e quem é fornecedor para ver se a gente pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor para definir aqueles trâmites. Por exemplo, se um amigo seu tá te devendo determinado valor, você não pode cobrar com base no CDC. Se, por exemplo, um amigo seu te vende um carro, ou então até um desconhecido mesmo, se ele te vende um carro e isso não é atividade dele, você não pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor para resolver qualquer problema que você possa vir a ter naquela transação. Então, identificar quem é fornecedor e quem é consumidor é extremamente importante para ver se a gente pode utilizar todo o Código de Defesa, né? Então, essa se dá a importância. O artigo 2º, pessoal, ele vai definir que consumidor vai ser toda pessoa física ou jurídica. Então, a pessoa jurídica ela pode ter os benefícios previstos no Código de Defesa do Consumidor? Pode, o artigo 2 é claro. Que adquira ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. O que quer dizer destinatário final? Quer dizer que uma empresa, quando ela tem que usar aquilo dali, ela não pode repassar. Por exemplo, uma empresa que compra um galão de água filtrada para revender, isso não é o destino final daquele galão. Aquele galão ainda vai ser utilizado para uma outra pessoa, ainda vai ter um final, né, que não vai ser aquele dentro da empresa. Agora, quando a empresa ela compra esse galão de água e bota ali para os funcionários dela poder beber, esse galão vai se acabar ali. Então ela vai ter como uso final daquele produto. A partir desse momento, a gente diz que uma empresa pode sim ser consumidora. Então, quando a empresa, o escritório de advocacia, uma IBM, uma Microsoft compra o galão d'água, né? Ela pode sim, quando esse galão d'água vai ter o destino final dentro da empresa, ela pode sim ser considerada consumidora e ter todos os benefícios que o Código de Defesa do Consumidor vai trazer para essa relação jurídica. E aí, o parágrafo único fala que equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Ou seja, pessoas que vão intervir dentro dessa relação, que vão participar dessa relação, também podem ser consideradas consumidoras. E o nosso artigo 3º já vai falar de quem é fornecedor, quem se enquadra como fornecedor. Você lembra que eu falei que se uma pessoa vende um carro usado, não necessariamente ela vai ser como fornecedor e o Código de Defesa não vai poder ser aplicado? Isso porque o artigo 3º fala que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira de crédito e securativa, salvo as decorrências das relações de caráter
trabalhista. Pessoal, por que uma pessoa que vende um carro esporadicamente, ela não vai ser considerada fornecedora, né? E o Código de Defesa não vai poder ser aplicado? Isso porque não é uma atividade corriqueira dessa pessoa. Se ela, vamos supor, que ela compra e vende carro com certa frequência, né? Ela tem isso como uma atividade, vamos dizer assim. Ela faz isso com muita frequência. Então a gente diz que sim, ela é fornecedora segundo o CDC. Agora, se a pessoa simplesmente compra um carro, tem o seu uso, vende para comprar outro, daquele período que cada um fica com o carro, não vejo ali como enquadrar o CDC dentro dessa relação jurídica. Então é muito importante saber disso, porque, por exemplo, o fato de você comprar um carro de uma pessoa, não necessariamente você vai poder usar o CDC para definir qualquer problema que você venha a ter. E, inclusive, você pode utilizar caso essa pessoa venha a utilizar aí com determinada frequência. Esses são os primeiros artigos que a gente analisou aqui no Código Consumerista. Fique com a gente. Esse quadro vai dar o que falar e você vai ficar muito por dentro dos seus direitos. Nos acompanhe.